Como já se sabe, Quebec é uma nação de engenheiros autodidatas e inventores, sonhadores que pensam em novos conceitos, novas ideias e têm a bravura de pô-los em prática. Estamos prestes a seguir um homem que está desafiando uma velha instituição de 100 anos de idade, o motor a pistões. Durante anos, anonimamente e com um orçamento apertado, ele inventou um motor o qual dizem ser revolucionário. Um motor que deverá ser menos poluente e mais eficiente que o motor a pistões. Isso, se este motor funcionar, é claro. Mas já podemos dizer que os testes já começaram e estão atraindo muita atenção. Neste centro de engenharia, estudantes estão trabalhando com geometrias bizarras. Peças de um motor que ainda não existe, mas que pode virar o mundo do motor a pistões de cabeça para baixo. Isso, pelo menos, é o que esperam os seus inventores. Gilles Saint-Hilaire é um físico. Com a ajuda de sua mulher e de seus 2 filhos, um especialista em computação e um engenheiro, embarcaram neste projeto desafiador. Levou 10 anos para que esta família de Montreal transformasse este sonho em realidade. Um projeto construído dia após dia. Nós chegávamos do colégio, tínhamos que fazer a limpeza, os deveres e trabalhar no motor. Era muito interessante. Este pequeno projeto de família nos permitiu explorar novas ideias. O projeto tem crescido muito, mas agora, como estamos entusiasmados com o projeto, as coisas rolam mais rápido. Aqui está a sua invenção, o quasi-turbine. Uma máquina interessante, o encontro de um motor com uma turbina. Seus inventores esperam que estas peças de aparência bizarra cheguem a desbancar o rei dos motores, o motor a pistões. A era dos motores a pistões tem durado um século, mas ele está longe de ser perfeito. O motor a combustão convencional, como o do seu automóvel, possui 4 tempos. No primeiro tempo, a mistura de combustível-ar é introduzida na câmara de combustão. No segundo tempo, o pistão comprime a mistura. Então, a vela de ignição é acionada e causa a explosão. No terceiro tempo, o pistão é empurrado pela explosão e gira o eixo de manivelas. Aqui é o único momento em que o pistão fornece energia ao motor. No quarto tempo, o pistão volta à sua posição de origem e empurra os gases para fora. O resultado geral: o pistão contribui para a propulsão apenas 17% do motor. Apenas no terceiro tempo, há energia sendo fornecida ao motor. Os 4 tempos não são muito eficientes. Não há muita performance na combustão e há necessidade de muito combustível, além de produzir muita poluição. Isso sem contar a parte da energia que é dissipada no eixo de manivelas, nos volantes e na transmissão. E há também todo este ruído e vibrações. Quando se compreende que o pistão está trabalhando 17% do tempo e se arrastando nos outros 83%, nota-se uma lacuna para melhorias. Quando nos convencemos que havia espaço para melhorias, começamos a trabalhar por alguns anos. Os inventores se voltaram para um motor rotativo, um conceito que lhes permitia atingir a combustão contínua. No passado, o único motor rotativo bem-sucedido foi o Wankel. Comercializado principalmente pela Mazda, o Wankel mostrou pouca eficiência energética e está praticamente em desuso. Depois de olhar centenas de patentes, os Saint-Hilaire inventaram um conjunto inteiro de protótipos. Após algumas tentativas, eles finalmente encontraram um conceito com potencial. Eu acho que este é o caminho a seguir. Não devemos cair na armadilha deste protótipo. Para alcançar um conceito final, eles tiveram que desenhar diretamente em computadores. Após alguns meses de computação complicada, eles conseguiram.
É um momento interessante, quando você tem uma teoria e ela começa a parecer boa. Ainda não há certezas, ainda há muitos cálculos a se verificar. Várias análises numéricas a se fazer. Mas parece bom quando sentimos que ali existe um potencial. O formato principal parece um rink de patinação no gelo, o qual o inventor chamou de rink de patinação Saint-Hilaire. A primeira equipe é composta de 4 placas idênticas. A outra equipe, de 4 carrilhos. No centro, o juiz do jogo, o eixo central. No início, a primeira câmara se expande e admite a mistura. Enquanto se move, a câmara se retrai. Há então a ignição da vela. Temos a combustão e ponto. No impulso, a câmara retrai novamente, ejetando os gases queimados. Fim do primeiro tempo. O jogo resulta em vitória uma vez que todos os jogadores participam. Constantemente, há uma câmara com ignição. Não existe tempo morto e a compressão é rápida. O resultado é a produção de poluentes, como nitretos, 500 vezes menor que no motor a pistões. Isso é possível? No papel, sim. Mas para confirmar isso, um modelo deve ser construído. Neste estágio, os Saint-Hilaire passaram de inventores a construtores. Eles começaram o trabalho usando ferramentas básicas para construir seu primeiro protótipo a ar comprimido. Uma vez que o motor inteiro gira em torno de um eixo central, não há vibração. Como resultado disso, o nível de ruído é 20 vezes menor que no motor a pistões. Como um motor de combustão interna, o quasi-turbina deverá poder trabalhar com todos os combustíveis, até mesmo hidrogênio. Esta pequena quasi-turbina deverá gerar tanta potência quanto este motor de automóvel. E isso não é tudo, pois este motor pode também ser usado como uma turbina, uma bomba ou um compressor. Gilles Saint-Hilaire já está pensando em um projeto para trabalhadores florestais. Ferramentas vibratórias produzem a síndrome do Dr. Renault. Na minha região nativa de Saguenay, muitos trabalhadores não podem mais trabalhar na floresta por causa dos danos das ferramentas aos capilares sanguíneos, dores nos braços, mãos e costas. Então, propusemos uma motosserra que não vibra. Funciona com combustível e produz 20 vezes menos ruído. Aliás, a motosserra que vemos aqui gera 14 HP a 3.000 RPM. Isso é 5 vezes mais que a maior motosserra industrial. Para proteger tal invenção promissora, os Saint-Hilaire primeiro solicitaram a patente no Canadá e nos Estados Unidos. Mas, numa manobra surpreendente a fim de aumentar o interesse, eles mostraram o quasi-turbine em uma página da internet, que explica em detalhes a invenção e sua evolução. Bem-vindos a este anúncio de parceria, o qual almeja 3 objetivos: técnicas de produção de médias quantidades, a revisão dos desenhos e a construção de unidades de controle de um quasi-turbina movida a vapor. É dessa maneira que professores de engenharia mecânica deste centro de engenharia descobriram o quasi-turbine. Eles acharam o motor tão interessante que decidiram colaborar com o Saint-Hilaire, não construindo motores a combustão, mas turbinas a vapor. Mas por que vapor? Porque a usina hidrotérmica local faz da região de Quebec a capital do vapor. As grotescas turbinas das fábricas são movidas por vapor produzido de combustíveis queimados. Este vapor deve ser puro e conduzido a pressão constante. Caso contrário, as turbinas não trabalham com perfeição. Mas algumas indústrias, como a de papel e celulose, produzem vapor que não serve para uma turbina convencional. E é aí que está a vantagem do quasi-turbine. Uma vez que ele aceita vapor de baixa qualidade a diferentes pressões. O quasi-turbine poderia reciclar o vapor industrial.
Os estudantes do Centro de Engenharia já reviram os desenhos do quasi-turbine, uma parceria que deu impulso a esta invenção. Une collaboration qui vient donner un essor à cette invention. Mas o que os peritos pensam? Para o físico Pierre Cantu, motores não têm segredos. Ele é renomado inventor do motor de roda, da Hydro-Québec. Há poucos anos, ele estudou em detalhes o quasi-turbine. Eu creio que esse seja um motor revolucionário. Realmente revolucionário. Um motor a combustão, ar comprimido ou vapor. Este motor terá utilidade em muitas áreas, tanto como motor ou bomba reversível. Um golpe de mestre? Sim, pessoalmente eu acho que sim. Existem motores similares no mundo? Não que eu saiba. E há muitos poucos conceitos de motores que apareceram nos últimos 100 anos. De um ano para cá, o quasi-turbine tem se tornado conhecido pelos peritos em motores. Revistas especializadas na Europa e nos Estados Unidos enalteceram este motor. Mas um importante passo ainda resta: a demonstração da combustão interna. Este é o ponto-chave. Assim como o motor a vapor, eu estou convencido de que funcionará bem, e já existe um forte potencial de mercado. Mas a combustão interna é sempre um mercado maior, e essa demonstração é importante para expandir neste setor. Essa demonstração deverá ser crítica para essa expansão nessa voie. Por isso, os inventores devem agora construir um novo quasi-turbine, movido a gasolina. Na Solstício, uma loja especializada em máquinas, um protótipo de alta precisão foi construído. Os carrilhos e as placas foram cortados a fio, uma técnica muito precisa que é lenta e onerosa. Precisão é importante para garantir uma boa vedação durante a combustão. Montreal, 17 de abril de 2000. O inventor, o Sr. Gilles Saint-Hilaire, está realizando um dos primeiros experimentos com seu quasi-turbine a combustão. Ele adicionou ao motor um carburador, uma linha de combustível e uma vela de ignição. Nesse estágio, um motor elétrico é usado para dar a partida. Uma vez que o sistema de refrigeração ainda não foi instalado, a água deve ser espargida. Esta é uma primeira tentativa, um pequeno passo, mas encorajador, já que o motor ligou. Por agora, a partida ainda não é possível sem o auxílio de um motor elétrico. Tendo um orçamento para construir apenas um único protótipo, Gilles Saint-Hilaire tem que agir com cautela. Para proteger seu motor, ele mantém o tamanho das janelas de admissão e escape ao mínimo. Isso explica por que o motor funciona lentamente e sem consistência. Será que o inventor está satisfeito? Absolutamente. Para um primeiro teste preliminar, e sabendo que, propositalmente, o construímos fora das especificações ótimas, é uma grande satisfação vê-lo ligar. Isso mostra que não estamos longe das melhores condições. É só uma questão de semanas agora. Precisamos desenvolver o protótipo, já que só temos um. A cada fase da evolução, será um protótipo ligeiramente diferente, desenvolvendo-se na direção da unidade comercial. Logo, o quasi-turbina partirá por conta própria. O próximo passo será certificá-lo em um laboratório independente. Para o Saint-Hilaire, estes primeiros testes são resultados de 10 anos de esforços. Mas o desenvolvimento de uma invenção é um longo processo. Levou-se muitos anos para incrementar o motor a pistões. Não será diferente com o quasi-turbine. A batalha está longe do fim. Como Davi versus Golias, será o quasi-turbine capaz de desbancar o atual gigante dos motores, o motor a pistão? Esta já é uma outra história.